Rehoboth fica a 32 quilômetros de Jerusalém, naquele período. Então, Isaac estava bem mais próximo de Jerusalém, da cidade santuário, onde está o templo do Eterno. Então, o versículo 22, que fala sobre esse terceiro poço que foi aberto, que é Rehoboth, e não contendeu mais com os filisteus. Depois Abimeleque vem a ele e faz aliança com ele, reconhecendo que Isaac é bendito de Adonai. Então, nós vamos dar continuidade e nós vamos voltar a Paraxá no Êxodo capítulo 2, no versículo 11. Olha, a Paraxá aqui, nós vamos voltar a Moisés, que vamos meditar aqui nesse versículo 11 ainda. E assim, Moisés vai encontrar seu povo e ele encontra a direção para ele. E a Torá diz exatamente isso. E assim, naqueles dias, Moisés cresce, foi o que nós lemos. Sendo já grande, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu dentre seus irmãos. É a primeira injustiça que Moisés testemunha. E ele vira para lá e para cá, nessa tradução que eu estou. Ele olhou de uma e de outra banda. E vendo que ninguém ali havia, matou o egípcio e o escondeu na areia. Quer dizer, ele agiu rapidamente, mas praticou um crime ali. Mas foi a primeira injustiça que Moisés presencia, uma briga entre um egípcio com um hebreu. Então, nós podemos aqui entender um pouco da personalidade de Moisés. Um egípcio açoita um hebreu, ele é um homem forte, com poder e que fere um fraco. Porque os hebreus estavam ali como escravos. Então, feriu um fraco. Um forte ferindo fraco. É a injustiça que provoca a reação de Moisés, e diz que ele foi criado no palácio pela filha de Faraó, e subentende assim que a vontade homicida de Faraó não se realizou. Por quê? Porque ele é criado dentro da casa de Faraó, pela filha de Faraó. Toda a intenção de morte de Faraó foi desfeito pelas mulheres, consideradas por Faraó fracas. As duas primeiras, que são as parteiras, elas estão sob o domínio de Elohim. Agora nós teremos duas mulheres também, que é a filha de Faraó e a sua serva, que vão praticamente fazer uma chocarris com Faraó. Então, ele, criado pela filha de Faraó, subentende assim que a vontade homicida de Faraó não se realiza, porque Moisés vive e vai testemunhar a injustiça, que sua autoridade é ridicularizada pela sua própria filha. E a irmã do menino estimula a decisão para a filha de Faraó adotar a criança. E além da astúcia da jovem, é possível perceber a intenção de Adonai, a intervenção de Adonai, que de longe prepara um salvador para o seu povo, que é Moisés. Nós estamos lidando com o livro da libertação. É uma boa oportunidade para nós, e eu vou falar isso mais no final. Nos prepararmos até Páscoa. O período de libertação, a festa do nosso povo. Do povo de Adonai, é Páscoa. Ele está falando sobre isso desde setembro, nos ensinando. E nós precisamos aprender. O menino cresce e ele o faz vir para a filha de Faraó. É isso que diz a palavra no Êxodo 2:10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas foi tomado. Isso mostra o jovem Moisés como um pequeno príncipe, segundo os comentaristas judeus.
na corte de Faraó. Mais tarde, dotado de uma sabedoria, mas uma sabedoria egípcia. Então, Adonai está comandando toda a questão para que ele aprenda a ser um pastor, porque ele ainda não sabe. Ele tem uma sabedoria, mas ele tem até um cetro na mão, mas não tem o cajado, porque a Torá nem foi dada ainda. Ele será o legislador, não é verdade? As filhas de Jetro chamarão Moisés de egípcio, no Êxodo capítulo 2 mesmo, versículo 19. Quando elas falam com Jetro, elas falam, eis um egípcio. Ele tinha toda a postura de um príncipe egípcio, porque foi criado dentro do palácio de Faraó. Ele foi formado em instituições egípcias, em haréns, sob os cuidados de damas nobres, que ensinam as crianças nos haréns. Eram educadas na arte de tecelagem, mas também em funções oficiais. O Egito precisava de um líder, de um administrador, para se relacionar com as nações, principalmente Canaã, para a administração, como intermediário na relação com a população semita. O Egito necessitava, provavelmente, um ministro das relações exteriores. Era o programa de Faraó. É o programa da filha de Faraó. Um bom programa, mas só que não é o de Adonai. Adonai vai intervir e vai mudar essa educação. De qualquer forma, é um privilégio crescer na corte de Faraó. Sua educação o prepara para o papel de salvador de Israel. Que é ele que vai legislar, ele que vai escrever, é ele que é o Moisés da Torá. Não é verdade? Então, foi um privilégio ser criado na corte de Faraó. Aquele que Adonai escolheu para revelar a essência de seu ser e seu nome sagrado. Eu falo essas coisas, eu tenho vontade de chorar, porque é uma grandeza para uma pessoa, uma revelação dessa. A personalidade de Moisés é revelada com a injustiça, e a segunda injustiça que ele vai presenciar, praticada pelo egípcio, homem forte, com o hebreu fraco. Moisés reage assassinando o egípcio. Na segunda situação, acontece com 2 hebreus que se degladiam num combate desleal. Um dos 2 maltrata o outro e trata-se de uma injustiça, a segunda injustiça. Aqui está o caráter de Moisés. Ele não suportava a injustiça. Ele se envolveu com a situação totalmente. No segundo dia ele sai. Olha o versículo 13. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam. Perguntou ao culpado, por que feres a teu próximo? Ele diz, o homem respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Devia ter toda uma estrutura de príncipe mesmo, né? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Faraó vai ouvir o assunto e vai perseguir Moisés, e Moisés vai habitar na terra de Midian, junto ao poço. Ele vai habitar na terra de Midian de Zatorá, versículo 14, 15. Ele vai, ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto ao poço. Em outra tradução diz assim, ele habita na terra de Midian, habita junto ao poço. O poço é o centro de toda comunicação de uma cidade, é o poço. Do vilarejo, onde os estrangeiros esperavam ali para receber acolhimento, no poço, para receber acolhimento. Nos Atos dos Apóstolos, você vai ver esse comentário, vamos lá. No capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, da história de Israel, o nascimento de Moisés, salvo das águas pela filha de Faraó, sua iniciação na sabedoria do Egito. Olha aqui, Atos vai falar isso com detalhes. Estevão ali, o anunciador da palavra, vai relembrar
toda essa questão que se passou com Moisés e as suas lutas e as suas dificuldades depois da sua fuga. Capítulo 7, a partir do versículo, capítulo 17, a partir do versículo, no versículo, qual? 20? Acho que é o 29 que vai falar dele. Essa palavra, fugiu Moisés, ele vai falar disso. Olha aqui, o discurso dele começa na realidade, aqui, ó, este usando de astúcia, 29, né? Mas desde o 19 já está falando. Mas o 29 diz assim: a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. É isso aqui mesmo que eu quero. Não precisa ler todo o texto, não. Que você encontra a nossa Raftará com uma acusação toda ela a Israel. É porque os hebreus aqui, quem contendia? 2 hebreus. Quem responde a Moisés, quem te constituiu juiz sobre nós? Foram os hebreus, o seu povo. Então, eles são responsáveis por Moisés se tornar, por causa das suas infidelidades, são responsáveis por Moisés se tornar estrangeiro na terra de Midian. Por isso que você, quando lê a Paraxá, você encontra ali a Raftará, Isaías e Jeremias, e capítulo 27, 28, 29 de Isaías, uma acusação contra o povo do Eterno. Se você lê o capítulo inteiro, você deve ler. É porque foram eles ali que são responsáveis por tornar Moisés um meteco, um estrangeiro. Olha aqui, depois da sua fuga para Midian, após ter assassinado egípcios, esse relato aqui, ó, principalmente de Estevão, no capítulo 7, porque Estevão ia sofrer as mesmas coisas que Moisés sofreu, por causa das infidelidades de Israel, que rejeitam quem fala, que rejeitam o profeta. Estevão vai morrer aqui. Por isso que Estevão diz aqui, ó, a esta palavra fugiu, queres matar-me como ontem matastes o egípcio? Olha o versículo 28. Olha o 27. O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Quem te mandou nos corrigir? É isso que está falando, gente. Só não entende quem não quer. Olha aqui. O que ofendia o seu próximo repeliu. Queres tu matar-me, disse o hebreu, como ontem matastes o egípcio? Era fresquinha a morte do egípcio. Fresquinha. A esta palavra fugiu Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completados 40 anos, ele vai voltar. Presta atenção nessa situação. O fato de Moisés ter sido obrigado a se tornar um estrangeiro em Midian agrava as consequências da incompreensão de seu povo. Quem discerne isso é Estevão, que vai ser morto pelo seu povo. Então você precisa entender que a palavra de salvação, que nós temos a responsabilidade de levar a outros, os seus próprios irmãos podem te perseguir e te matar. Os próprios hebreus, os próprios judeus, que é o que aconteceu com Yeshua, que é o que aconteceu com Estevão. Por isso que a Raftará, em Isaías 27, volta lá. Olha só, é nossa Raftará. Eu custei a entender isso aqui e falei: Pai, tenha misericórdia de nós. Que responsabilidade assumir todas. Ele diz aqui, ó. Olha só. Eu, o Eterno, capítulo 27, versículo 3. Aguardo quem? A vinha.
A cada momento arrego, de noite e de dia eu aguardo para que ninguém lhe faça dano. Não há indignação em mim. Quem me dera sarças e espinheiros diante de mim na guerra, eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Aquele que se coloca sobre a minha proteção, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel e encherão de fruta a face do mundo. Feriu ele como feriu os que o feriram? Matou ele assim como matou os que por ele foram mortos? Com medida contendestes com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó. Este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Quando o Eterno fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal reduzidas a pedaços, a idolatria. Os postes ídolos e os altares de incenso não poderão ficar em pé. E aí você vai lendo. O capítulo 28, que está na nossa paraxá também, a partir do versículo 13, ele vai fazer outra promessa. Assim, pois, devido à vossa infidelidade, vocês terão preceito sobre preceito. Aqui, ó. Assim, pois, versículo 13 do capítulo 28. A palavra do Eterno lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem sem laço e sejam presos. Portanto, ouvi a palavra do Eterno, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, o próprio povo de Adonai, por causa desse evento com Moisés. A responsabilidade recai sobre aqueles que não creem, que oprimem, porque não há nenhuma fé da parte daqueles que se dizem irmãos e não são. Não são. São inimigos. Está aqui a paraxá está falando tudo isso, Isaías capítulo 29, e por aí vai. Jeremias 1. Estevão, então, no final do capítulo 7, depois você lê, você vai ver que Estevão vai ser apedrejado e morto pelos próprios irmãos. Moisés vai de encontro a seu povo, em direção a seus irmãos, como nós já dissemos. A Epístola aos Hebreus o chama de cavaleiro da fé. Cavaleiro da fé. Porque ele se identifica com o seu povo. Apesar do seu povo fazer o que fez, ele se identifica com o seu povo. Então, quando você se identifica com o moabita, com o filisteu, com nações estrangeiras, e não se identifica com o seu povo, esquece que você não tem direção de nada. De nada, de nada, de nada. Não sabe para onde você vai. Não sabe. Vamos lá em Hebreus. Capítulo 11, o cavaleiro da fé. O pastor de ovinos, que a Bíblia vai dizer. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24, olha aqui. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Elohim, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio do Machia, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Ele deixa o Egito e foge como estrangeiro. E ele era um hebreu, escolhido, separado, para ser o libertador. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé os israelitas, só até aqui, atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando-os, os egípcios se afogaram. Isso aqui é Moisés, pastor de ovinos. Vamos lá. Capítulo 3 do livro do Êxodo, nossa paraxá. Fala isso, fala aí que eu vou tomar um pouquinho de água. Isso está
Está claro aqui, né? Não, a senhora traz o texto. A senhora até falou assim agora. Eu demorei para entender, né? Essa parte de que você foi entregue pelos seus próprios irmãos, né? Que a senhora entrou ali. Porque ele se torna estrangeiro, meu filho. Não, eu acho relevante, pastor, a gente olhar isso com muito carinho, porque muitas vezes as pessoas pensam que a história de Moisés com esses dois homens acabou ali, né? Eles denunciaram Moisés. Pela Torá não acabou. Então, eles continuaram ali e dali Moisés virou um errante por 40 anos e a história acabou. Quando a Torá oral nos conta que esses dois homens eram Datã e Abirão. Então, Datã e Abirão... Nem sei da Torá oral. Não, diga assim, eles foram os responsáveis pelo êxodo de Moisés para Midian. 40 anos depois, Moisés os livra das mãos de Faraó, mas são eles que no deserto, mesmo na volta, ou seja, eles também se tornam usuários desse irmão. Mesmo tendo denunciado Moisés, eles ainda se rebelam contra ele. E aí a gente consegue entender por que no capítulo 16 do Números, Moisés manda chamar Datã e Abirão à parte, e eles não vêm. Ele não chama Coré, Datã e Abirão, ele manda chamar Datã e Abirão. Provavelmente Moisés iria confrontá-los com o episódio que aconteceu no capítulo 3, aí, que a senhora acabou de ler para a gente. Então, assim, eu acho interessante a gente entender isso, que não só é num fato de um período de escravidão, mas às vezes você está diante de uma pessoa que você ajudou a sair também de uma escravidão e ele se volta contra você depois de ter experimentado o processo da libertação. Porque pode parecer assim, não, foi antes de Moisés libertar. Não, Moisés foi traído pelos mesmos homens antes e depois da libertação egípcia. Foi ótima lembrança. Então isso é um processo que precisa ser analisado, porque Yeshua ali, quando ele vai orar ali no final da vida dele, eu não sei se é João que ele fala isso, acho que é em João. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que aquilo reverberaria por séculos ainda, a traição ao irmão. Né? A traição ao irmão. São as leis sociais que não são cumpridas, irmãos. E que foi isso que José, pastora, conseguiu no tempo dele acertar na geração dele. Eu digo assim, isso é um ponto importante. Porque José foi traído pelos irmãos e na mesma geração ele acertou a situação com os irmãos. Exatamente. Os irmãos de José não podem ser tidos como exemplo de que algo perpetuou na geração. Não. José trabalhou para um perdão dentro de uma mesma geração para que descessem ao Egito sem essa calamidade familiar. Que é uma calamidade. Né? E você vê que Yeshua está há 2000 anos esperando seus irmãos fazerem um ajuste de uma situação que ainda está em aberto e que cai em cima disso que a senhora está falando. Nosso Senhor, eu não gosto nem de pensar isso. Nem de pensar. Esperando 2000 anos. Que situação terrível. Por isso que nós temos que... Ainda bem que quando o Eterno te dá uma função para fazer, Ele não deixa sobre você nada no seu coração contra ninguém. E nós precisamos estar com essas coisas bem claras na nossa mente. Não é? Que é o processo de libertação. Muitas pessoas dizem, eu não vou fazer isso. Eu não tenho liberdade de dizer isso. Que eu não vou trabalhar para a libertação de alguém. Eu não tenho liberdade. Se vocês têm, vocês podem não fazer. Eu não tenho. E nem quero ter, porque eu não quero estar em confusão com o Eterno. Cair nas mãos, é preferível cair na mão do homem do que cair nas mãos dos homens, não. Cair nas mãos do Eterno. Porque os homens não sabem o que fazem. Moisés, agora no capítulo 3, ele é chamado de pastor, né? Apacentava Moisés, no capítulo 3, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Elohins. Nessa tradução está assim: Moisés era pastor de ovinos de Jetro. Seu sogro, o ministrante de Midian, ele conduz os ovinos para além do deserto e chega ao monte de Elohins, a Horebe. Pastor no hebraico é Ra, que deriva das palavras pasto e pastagem. As relações de Moisés com o seu povo serão aquelas de pastoreador com seu rebanho. Na Bíblia,
Adonai é chamado de pastor de Israel, já falei. E é por isso que quando a tradição procura qualificar Moisés, o nomeiam de pastor fiel. Tamanha era a fidelidade do homem a Adonai. Pastor fiel. Escolhe o exílio, celebra a Páscoa de seu povo em virtude de sua adesão a Adonai. Escolhe o Egito, o exílio, e celebra a Páscoa de seu povo em virtude de sua adesão a Adonai, de sua fé em Adonai. Essencialmente em Moisés, o agente da justiça de Elohim, um exemplo supremo de obediência à Torá. No Segundo Testamento, os valores da libertação e da fé são os primeiros a serem destacados. Os valores da libertação e da fé, quando você diz, eu não vou trabalhar para libertar. Eu já cansei de ouvir isso. Eu não estou falando daquilo que eu não ouvi. Eu não vou trabalhar para a libertação de ninguém. Você também não vai trabalhar pela fé e nem vai aderir a Adonai nunca. Ela gera um filho, a quem Zípora, já estamos no versículo 22, ele clama seu nome, Gerson. Sim, diz ele, Guershon, né? Eu era meteco em terra estrangeira. Para vocês verem como o homem teve que trabalhar ele mesmo. Ele vai dar nome do seu filho primeiro. É o primogênito dele. Gerson. Nome que se tornará comum na tribo de Levi. Ele é explicado aqui através da palavra guer, estrangeiro, meteco. Na realidade, o nome está ligado à raiz semítica garash, que significa levar para fora. Tanto animais para o pasto, como gente expulsa de uma cidade, de um estado ou de uma nação. Gente expulsa. Por isso que a palavra, ele trabalha o nome do filho exatamente o que ele foi. Colocou o nome do seu primogênito. Porém, Moisés sabia que Adonai diz, meu eixo é meu povo, eu e o meu povo. O que é eixo? O que significa eixo? Nós precisamos entender isso. Eixo é direção geral. Na física você vai entender muito bem sobre isso. Eixo é uma linha reta que atravessa o centro de um corpo, em torno da qual esse corpo efetua ou pode efetuar movimentos em rotação. É quando alguém sai fora dos eixos. Você está cansado de ouvir isso? Por que ele saiu fora do eixo? Porque não Moisés, mas Maduro saiu fora do eixo. Excedeu-se. É o caso do ditador, do venezuelano. Adonai usou a força delta-americana para pôr o país no eixo, pois a crise social, o povo precisava de libertação. Vivendo uma... Aí as pessoas acham que eu estou defendendo Trump. Não estou defendendo Trump. Trump só é um instrumento de Adonai. Porque Adonai olha o povo, o que precisa ser liberto. Nós estamos falando de libertação e tivemos aí um evento internacional. Não olha o povo. É isso que Adonai diz. O meu eixo é eu e o meu povo. Porque o eixo é ele quem vai dar a direção. Esse evento, quantos dias nós estamos de pé? É 1º de abril? Fevereiro, março, tem 3 meses. Nem 3 meses mais, menos de 3 meses. Um evento que deu uma fala internacional. Ora, a conversa é, porque os direitos internacionais foram burlados. Me poupe. E o povo? Esqueceram do direito do povo. Isso é vida social, que está completamente abalada. Em um período nós temos aqui um exemplo muito interessante. Em um período de fome,
Noemi migrou para Moabe. Vocês vão entender direitinho aqui. Porque falta pão na casa do pão. Falta pão na casa do pão. Ruth 1, versículo 1. Vai lá. Nós vamos lá em Ruth agora. Vai lá. Para você ver essa questão aqui. Uma que permanece com seu povo, a outra que vai para Moabe. Vocês já sabem da história aí. Não é? Ruth, capítulo 1, para você entender como é que acontecem as coisas, e nós precisamos chegar até Páscoa com essas lições na ponta da língua. Libertação, a remissão, a salvação. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O rótulo do lugar, Belém, Betlehem, casa de pão, não correspondia ao conteúdo naquele período, porque não havia pão. Então, no entanto, quando a casa do pão recebeu ajuda do Eterno, e este deu-lhes alimento, é o versículo 6, então se levantou ela com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Eterno tinha ajudado o seu povo, dando-lhe pão, dando-lhe alimento. Pelo que ela saiu de onde estava, com as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Versículo 7. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Quando a casa do pão começa a cumprir o seu propósito, dar pão ao faminto, inicia-se o retorno. Inicia-se o retorno. Quando a casa de pão, do pão, começa a dar o alimento, inicia o retorno. Olha aqui, leia aqui. O Eterno vos disse Noemi às suas noras, versículo 8. Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Eterno use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Eterno vos dê que acheis descanso cada uma em casa do outro marido. Então ela as beijou, e elas levantaram a voz e choraram, as 2 noras, dizendo-lhe: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Uma falou, demonstrou um amor piegas, um amor infantil, a Noemi, que foi órfã. Ela respondeu rapidamente, mas ela não vai cumprir a sua palavra. Amor piegas é um amor infantil, é um amor sentimental. Esse amor não tem valor diante de Adonai. Ele vê o seu e o meu coração. Então, porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos. Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis, luz-eis, até que viessem a ser grandes? Permaneceríeis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Eterno se descarregou contra mim. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Orfa se vai. Ela não quer o povo da sua sogra. Então você vai ver aí, olha o versículo 14, ó, pelo que levantaram a voz, choraram, mas Ruth se apegou a ela. Olha só,
Olhamos para o texto e verificamos que Orfa teve chance de sair de Moabe. Presta atenção. E se unir ao seu povo. Ela teve chance de sair de Moabe. Mas perde a oportunidade porque estava muito confortável estar entre os moabitas. As suas amizades em Moabe têm o poder de restringir. As suas amizades com os seus amigos de lá têm o poder de te restringir, de diminuir. Tem. Quando você prefere o estrangeiro que o seu povo. Restringir é reduzir a limites mais estreitos, é diminuir. A pior restrição é a mental. A pior restrição é a mental. É o ato que consiste em dizer algo que contraria o seu próprio modo de pensar. Isso é restringir. E não obstante, procura não mentir. Eu não quero mentir, porque eu sei que mentir eu sou filho do diabo. Eu prefiro ficar com o meu engano de restrição mental. Não é? Conciliando a palavra do interlocutor e simultaneamente com um sentido diferente daquilo que as palavras realmente têm. Você faz isso mentalmente, porque Moabe colocou isso dentro de você. Mais grave ainda, o poder de restringir, diminuindo-nos tanto que nos alienamos, abandonando o nosso direito natural de ser filho de Adonai. Nos afastando e nos desviamos. Esse é o estado de alguém que, tendo sido educado com Torá, submete-se cegamente a valores de outros povos, de outras gentes. Eu estava aqui Shabat, sentada aqui. Eu vi 3 alienações. Eu vi 3 alienações. Aqui, enquanto nós orávamos, fazíamos o serviço. Uma alienação, a pessoa já nasce alienado, com doenças mentais, com problemas neurológicos. A segunda alienação, por questões religiosas. Eu vi uma muçulmana, toda de burca, só tinha os olhos de fora. Só os olhos. Alienada, dentro da burca, só o corpo. O coração só Adonai conhece o que ali está. Mas se submeteu a uma alienação. A outra era um malandro. Ele estava aqui, com a perna para cima, encostado, como se estivesse no muro, um morador de rua, mas com boné na cara, com aquele jeito todo, se abandonou, se entregou à embriaguez, se alienou, se colocou na rua. A rua é a sua morada, mas ele é um malandro. Isso são tipos de alienações. Mas nós, como somos espertos, não nos alienamos dessa forma. Nos alienamos com aquilo que Moabe nos restringiu. Que é a restrição mental. O medo paralisou Orfa. Aqui, paralisou Orfa. Que permaneceu inflexível. A grande chance de Orfa passou. A grande chance de Orfa passou. Ela vai viver para sempre com os moabitas. Para sempre. Mas Ruth se apegou à sua sogra. Ruth entrou numa nova atmosfera. Vem ver. Porém, Ruth lhe disse Noemi, versículo 15: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Essa mulher órfã, no período que ela esteve com Noemi, você acha que ela não ouviu Torá? Vocês acham que ela não ouviu Torá? Ela ouviu Torá. Ela ouviu Torá. Olha aqui.
se apegou, voltou para os seus deuses. Volta também tu após tua cunhada. Olha a cabeça no lugar de Ruth. Porém, Ruth respondeu: não me instes para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te, aonde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. Hein? Mesma postura de Moisés. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aqui você vai continuar lendo a história de Ruth e vai ver como ela vai se desenvolver sobre a proteção de Adonai. Ela vai ser dona do campo onde ela respingava, porque ela vai casar com Boaz. Vai ter filhos e dela vem Davi, o rei de Israel. Precisa mais. Ruth entrou em uma nova atmosfera. Ela virou a página. Ela adentrou em novo ciclo. Abandonou a posição de vítima e entrou para a história de Israel. Quando você encontra seu povo, você encontra a sua direção. É isso que a Torá diz. Ruth disse: o teu povo será o meu povo, o teu Elohim será o meu Elohim. Por causa da decisão que Ruth tomou, nós temos o rei Davi, e eu quero dizer que nós estamos entrando em um novo ciclo. Portanto, vire a página, perceba a continuidade dos acontecimentos. Perceba que nós narramos hoje a continuidade dos acontecimentos desta casa. No início, Ruth respinga atrás dos ceifeiros. A Torá permite que os pobres recolham o resto. Ela era pobre. Ela está vindo da terra de Moabe com a sua sogra. A Torá permite que os pobres recolham o resto das espigas deixadas para trás durante a colheita, efetuando o seu trabalho de maneira correta, simples e humilde. Ela foi vista por Adonai. Ela foi vista por Adonai. Em meio ao serviço prestado por Ruth, está o seu remidor, Boaz. Em meio ao serviço que ela presta, está o seu remidor. Ruth então se apropriou de sua redenção, pois ela sabia a que povo pertencia. Ela sabia a que povo pertencia. Estamos próximos da Páscoa. A Páscoa remonta à continuidade por causa das promessas. Liberte-se das relações moabitas. Comprometa-se. Abandone a teoria da conspiração. A teoria da conspiração significa uma ação concentrada, entendimento secreto dirigido contra você mesmo, que você guarda dentro do coração, que a depressão te faz ter a teoria da conspiração, contra você mesmo. O entendimento secreto dirigido contra você mesmo. Um conluio, uma trama que você produz como vítima, como isso, todo mundo faz isso comigo, na minha vida é assim, eu não presto, tudo é assim. Isso se chama teoria da conspiração, contra você mesmo. Conspirar é manter acordo com maus propósitos, maquinar e tramar o mal dentro do seu próprio coração. Assim você decai. Você cai de um estado inferior ao estado que você se encontrava. Você diminuiu, pouco a pouco, você entra em decadência. A teoria da conspiração torna você estúpido, ignorante, incapaz de compreender o que é justo ou injusto, limpo ou sujo, certo ou errado. Você se torna incapaz
Dê passo. Aí você, você causa tédio nos seus amigos, naqueles que estão ao seu lado, aborrecimento, tristeza aos seus próprios amigos. Dê passos, encontre seu povo. Assim você encontrará a direção. Dê passos. Você tem até Páscoa. Ele nos deu até Páscoa. Não foi? Ele nos deu até Páscoa. Moisés vai, capítulo 3, capítulo 4, ele retorna a Jetro, seu sogro, para lhe dar satisfações. Volta lá para você ver. Êxodo capítulo 4, versículo 18. Agora será definitivo deixar a terra de Midian. Já teve um encontro na sarça ardente com Adonai, foi preparado. Ali ele se encheu de fé, mais ainda de graça, de companheirismo com Adonai. E ele vai avisar ao seu sogro, não diz qual é a missão dele. Ele não diz. Moisés é humilde demais. Versículo 18. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vai em paz. Irei então, eu retorno aos meus irmãos que estão em Egito. Verei se ainda estão vivos. Jetro diz a Moisés: vai em paz. Moisés sabia que meu eixo é eu e o meu povo. O chamado de Ciro, estamos encerrando. Lá no capítulo 44 de Isaías, capítulo 44 de Isaías, eu gostaria de terminar aqui com uma grande esperança, aqui no livro de Isaías, que vai falar sobre a redenção e o Redentor de Israel. O capítulo 44 de Isaías, capítulo 44 de Isaías, a partir do versículo 24. Assim diz o Eterno, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Eterno que te faço todas as coisas, que estendo os céus e que espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos profetas falsos, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transformo o seu conhecimento em loucura, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, e que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá elas serão reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Eu digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. E digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Ele dirá de Jerusalém, ela será reedificada, e do templo será fundado. Assim diz o Eterno ao seu ungido. 45. A Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações diante de sua face. Ele toma um adorador de Marduque para enlouquecer os homens e dizer, é meu pastor. Ele conhece o coração do homem e ele vai dirigir a vida de Ciro. Olha aqui, para bater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Eterno, o Elohim de Israel, que te chama pelo teu nome para cumprir os meus propósitos, congregação Rehoboth. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito,
eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Não conhecia Adonai. O homem não conhecia Adonai. Adonai escandaliza qualquer um, né? Faz hora com ele para você ver. Ele chama outro no teu lugar. Faz hora. Eu sou o eterno e não há outro. Fora de mim não há Elohims. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o eterno e não há outro. O capítulo 43, de 3 a 4, ele vai dizer assim, trazendo toda a esperança, pois eu sou o eterno teu Elohims, o santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, porque te amo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Vamos encerrar com 41. A partir do versículo 10 até o versículo 13. Não temas, pois eu sou contigo. Tudo isso para nos confortar, nos elevar e saber que Adonai está conosco, que nós podemos trabalhar libertação conosco mesmo e com outros. É nosso dever, é nosso dever. Não te assombres, pois eu sou o teu Elohims. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente envergonhados e confundidos serão todos que se enraivessem contra ti. Os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo tornar-se-ão em nada, coisa de nenhum valor, os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o eterno teu Elohims, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Que o Eterno nos abençoe, nos fortaleça e nos estimule mais a mais a cumprir os propósitos que Ele colocou no nosso coração. Assim é bom que nós ouçamos a palavra de Adonai, para saber que não é uma esperança iludida. Porque, fique tranquilo, porque Ele lê os nossos corações e sabe o que se passa dentro de nós. Toma posse de tudo aquilo que Adonai tem te dado, pela fé. E a luz brilhará para você e para o outro. Que a lâmpada para os teus pés é a minha palavra. E assim você agarra essas coisas. Não deixe que ninguém te roube nada disso. E apela sempre, clama, Adonai, que Ele te ouvirá e te sustentará nos momentos de dificuldade e de lutas. Amém, Pai. Amém. Que o Eterno nos abençoe durante toda a semana que agora mesmo nós estamos iniciando. Em nome de Yeshua.